lá, gente. Bora lá. Olha, O Lucas vai estar gravando, ok? Mas não por isso se sintam envergonhados de estar falando algo. Eu não vou estar mostrando meu rosto hoje porque deu uns probleminha aqui, enfim, é complicado. É, Nosso estudo hoje vai ser com o tema que está aparecendo na tela para vocês, né? Ir ou ser a igreja. Esse estudo foi montado pelo nosso querido pastor Marco, pastor lá de Campina Grande, meu pastor, só não é pastor do Kaique aqui, né? Enfim, nosso incrível reverendo. O Lucas já viu esse estudo, eu creio eu, mas eu acho que Cadu, nem a Laís, nem Kaique viram ele, ok? Então bora lá. Vamos começar como é nosso costume, né? Com um louvor inicial aqui. Deixa eu apresentar aqui, apresentar outra coisa. Aqui. Ninguém nos amou como o Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor. Da Bíblia nos deu consolo do céu. Se Cristo Senhor, como nunca ninguém, nos deu tanto amor, vamos todos também, com fé o adorar e o amar sem cessar. Amém. É... Kaique, você gostaria de estar fazendo a oração inicial? Você poderia estar fazendo a oração inicial? eu posso fazer no final? Pode. Carlos, você gostaria de fazer a oração inicial? Posso não, mano. Posso nem ligar o microfone direito. Ok, tudo bem. Ok. Então posso fazer. Senhor Deus, nos abençoe em mais um começo de estudo. Nos dê discernimento para poder aprender sobre a sua palavra, aprender sobre esse tema que nós vamos aprender hoje. Que o Senhor possa abençoar cada minuto, que não seja apenas vãos minutos, mas que possam esse tempo nos edificar bastante. Abençoe cada um de nós. Assim eu oro e te agradeço no seu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, gente. Eu tenho um pouco de dificuldade em fazer oração às vezes, mas vamos lá. Ir ou ser a igreja? Você vai ou você é a igreja? Eu vou estar lendo esse texto aqui em Efésios 3, 14 do 4 até o 16, ok? Para vocês aqui. Eu vou estar pegando aqui a tradução árabe, ok? Eu sou a minha. Aí, ó, gente. Eu sou a minha. De acordo com Cadu, ele é a própria igreja, né? Incrível isso aí. Mas vamos lá, gente. Sem brincadeira aqui agora. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui para vocês. Efésios 3, do 14 até Efésios 4,
ao 16. Vamos lá. Portanto vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações, por vós, que é a vossa glória. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso... Um minuto, gente, que eu acho que alguém está pedindo para poder entrar aqui. Ok. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos agora para Efésios 4. Ok? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da sua vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. É ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém. Vocês viram que eu dei uma tossidinha, gente, que eu tô meio... Enfim. Só uma dúvida rapidinha, porque entrou um Lucas, eu aceitei, mas... Eu realmente não sei. Sim. Não, eu entrei aqui pra não dar microfonia, Ah, Will. Eu tô tá, meio não. cômodo. Eu falei Ah, até contigo no privado, mas tá de boa. ah, Qualquer ok. coisa também pra leitura bíblica pode avisar que eu tô com a Bíblia aberta aqui. Ok, perfeito, perfeito. Feito. Vamos lá, gente. O que pensamos da família ir à igreja? Vamos lá. O que é que vocês acham da família ir à igreja? A família, eu digo assim, todos os membros da família. O que vocês acham que isso é importante para nós? Tá aberta a respostas, tá bom, gente? Não façam pedir para alguém responder não, que aí é pior. Podem escrever também, caso vocês não queiram. Cadu aí, caso não queiram falar. Muitas pessoas têm medo de errar, né? Mas eu creio que se você quer aprender, você tem que estar suposto a errar, né? Você tem que estar propondo a errar. Tá não, Cadu? Ok. Kaique, quer dar o seu palpite, Kaique? O que pensamos da família e a igreja?
que é a família e a igreja, aliás, né? É uma boa formulação para essa pergunta. Tô com medo de errar aqui. Pode falar, fica à vontade. Pensando aqui. Hum, eu posso falar algo. Eu posso estar falando algo nada a ver, mas. é, Quando pensamos na família e a igreja, eu acho que. Tipo, com irmãos em Cristo. Também. Pode ser tanto a família espiritual ou família de sangue. Tanto a família espiritual quanto a família de sangue. Eu creio o seguinte. O principal da família e a igreja, eu vou falar principalmente da família de sangue nesse sentido, é instruir os mais novos. Eu creio que seja o principal, é tanto que eu vou estar mostrando desenhos para vocês nos próximos slides. Mas, enfim, é instruir os mais novos. Muitas pessoas, por exemplo, é um pouquinho. Parece que está mudando de assunto, mas não está, não, ok? Muitas pessoas criam enjoo de ir para a igreja, ou não têm necessidade de ir para a igreja, né? Não querem ir para a igreja. Porque quando elas eram pequenas, os pais muitas vezes não ensinavam isso para elas. Falavam que ir para a igreja é só algo meratório, você vai se você quiser. Mas na verdade nós sabemos que não é isso. É a gente ir para a igreja, a gente fazer parte da comunhão dos santos. É a gente receber os nossos sacramentos, realizar a confissão, realizar a Santa Ceia, realizar o batismo e assim por diante. Agora alguns desenhos da igreja, na visão das crianças da nossa congregação da Graça em Campina Grande, ok? Aqui é um desenho, por exemplo, feito pela Paloma e pela... eu não tô sabendo ler. Não, acho que é... tá, ok. Aqui é só feito, é um desenho da Paloma. Vocês podem ver aqui um desenho bem bonitinho mesmo aqui da igreja, né? Igreja mesmo representada por uma cruz, tranquilinho, né? Agora um desenho que eu achei muito interessante foi esse próximo aqui, porque essa criança que não tem um nome aqui, que fez esse desenho, eu acho muito interessante porque ela não vai desenhar somente a igreja. Ela vai desenhar também o caminho que a gente tem que percorrer até a igreja. Isso pode parecer algo um pouco banal, assim, de certa forma, mas se a gente for parar para pensar, uma das coisas principais da igreja também é o caminho que a gente vai utilizar para ir até a igreja. Aí já vai remontar muito a questão também familiar, né? Será que seus pais ou o seu responsável, alguém que mora com você, fez esse caminho para você ir até a igreja? Ou seja, ele te ensinou desde pequeno a ir à igreja? Isso é algo que nós, como cristãos, temos que fazer. Nós temos que ser caminho para levar as pessoas até a igreja. Ok? Pense bem nisso. Espírito Santo, através, não sei, da nossa pregação, entre aspas, né? Okay. Enfim. Espírito Santo, através do nosso evangelismo, ele vai conduzir as pessoas até a igreja. É isso que nós temos que fazer. O lema da nossa igreja é esse: Cristo para todos. Textos sobre a igreja. Quem fizeram pergunta para mim, só que eu não entendi muito bem. Igor, na sua opinião, o que você acha sobre os pais não liberais sobre a igreja? As religiões, aliás. Em qual sentido? Você pode formular a pergunta que eu vou estar respondendo mais tarde, ok? Lucas, você pode estar lendo 2 Coríntios 6,16 para nós? Vou estar abrindo aqui 1 Coríntios 3,16 do 17. Positivo, Igor. Positivo. Ok, obrigado, viu? Vou botar pegando aqui 1 Coríntios. Ok. Vou estar lendo 1 Coríntios 3,16, 17, enquanto o Lucas vai procurando o outro texto. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Uma alusão que nosso pastor fez durante esse estudo que ele estava demonstrando para a gente
O que ele falou? Um costume que tem na Igreja Católica Romana, eu digo assim, quando eles chegam de frente à igreja, eles se ajoelham e fazem o sinal da cruz. Só que a gente tem que lembrar que a gente também é templo do Espírito Santo. Nós somos igreja. Nós somos igreja. Lucas pode. Achou, Lucas? 2 Coríntios 6:16? Amém, achei. Ok, pode fazer a leitura. Certo. 2 Coríntios 6,16 diz o seguinte: Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como ele próprio disse: Habitarei e andarei entre elas, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ok, muito obrigado, Lucas. Habitarei no meio deles e eles serão o meu povo. É isso que a gente tem que lembrar. Aí já vai falar, eles serão o meu povo. Aí já está se referindo basicamente, novamente, à comunhão dos santos que nós temos que estar presente, né? Também tem outro texto que eu acho muito interessante, que é o apóstolo Paulo, se eu não estou enganado, ele que fala, ele diz o seguinte, não deixeis de congregar, como é costume de muitos. Ok, o irmão formulou a pergunta aqui, aqueles que não apoiam aqueles que não apoiam outras, eu creio que sejam religiões, além do cristianismo, ou não apoiam a igreja que o filho se identifica. Vamos lá. O papel do pai e da mãe é instruir o filho, ok? Instruir o filho no caminho correto, no caminho do Senhor, ok? Outras religiões além do cristianismo, o que é que eu posso falar? Não é dever do cristão estar, entre aspas, apoiando o filho em outras religiões. O correto do pai, da mãe cristão, é estar formulando e ensinando o filho, evangelizando, através do Santo Evangelho. Okay? E isso vai remeter à religião cristã, com certeza, ao cristianismo, aliás, né, no geral. Então, eu acho muito complicado isso. Logo, lógico que você não vai odiar o seu filho por ele, por exemplo, digamos assim, seguir outra vertente. Você deve amá-lo. Só que ter a compreensão. Você não está no caminho de Deus. Infelizmente. Não, você não está no caminho que você deveria estar seguindo, que é o cristianismo. Tem que ter essa compreensão. Ou não apoia a igreja que o filho se identifica. Eu creio que aí já vai de caso para caso. Porque o que acontece? Talvez muitos pais, por exemplo, que têm um costume, por exemplo, digamos assim, mais evangelical, talvez não apoiem o filho ir para a igreja luterana, porque a igreja luterana tem algo mais tradicional assim, nós somos vistos até como muito católicos, né, assim, entre aspas, por alguns assembleanos, ou enfim. Eu creio que tudo vai de caso para caso, e assim, tem que ser feita uma análise, tem que ter uma conversa, tudo mais. E o pai tem, querendo ou não, que ensinar ao filho. O filho também não pode ter raiva do pai, não pode ter ódio do pai. O filho tem que amar o pai, né? Eu tô tentando lembrar o texto agora, que um minuto. Deixa eu pesquisar aqui o texto. Pode falar. Pode falar. Tá, você... Ah, ok, ok. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e vocês tenham vida longa na terra. Nós devemos obedecer aos nossos pais no Senhor, pois isso é justo. Logicamente, se seu pai, digamos assim, posso explicar para você melhor aqui, se seu pai talvez não seja um cristão, ele queira proibir você de ser cristão, você tem que
honrar o seu pai e a sua mãe. Mas você se lembre, obedeçam seus filhos no Senhor, pois isso é justo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio no mundo por causa de nós. Nós não podemos estar se limitando a não seguir ele ou não estar seguindo a nossa igreja, muitas vezes por causa dos nossos pais. A gente tem que conversar com eles e ter todo, enfim, o apoio ou não devemos causar intriga. Simplificando, não devemos causar intriga na nossa casa. Devemos conversar e no mais falar. E se precisar, auxílio no seu pastor local. Enfim, vamos lá para o próximo. Fotos sobre a igreja. Bem, basicamente aqui, ó, uma foto bem simplesinha aqui da igreja, né, que a gente tem essa representação com a igreja física, seja isso. Por que eu falo igreja física? Porque nós sabemos que existe a igreja física e a igreja espiritual, a comunhão dos santos, basicamente, né? Vamos lá, gente. Agora aqui um questionamento que eu faço para vocês. A igreja deixa de ser igreja se ela não for dessa forma? Está aparecendo aqui na imagem. Vamos lá. Quem vai responder aqui essa pergunta para conosco? Quem vai? Não deixe, Kaique. Por que não deixa de ser? Justifique sua resposta. Bora, Lucas. Justifique sua... Não, vai, Kaique. Você liga o microfone. Justifique sua resposta. Porque a igreja não tá, tipo, como é que eu posso dizer? Firmado em algo físico, mas sim, algo espiritual. Ok, gostei da resposta. Vamos, Lucas. Eu acho que a resposta é a mesma de Kaique, sendo que só questão que necessita da comunhão dos fiéis em qualquer canto que esteja, eu imagino, e esteja destinada ao culto de Deus. Perfeito. Eu ia perguntar para a Laís, mas a Laís está estudando. Então, enfim. Cadu, poderia escrever o que você diria sobre isso no chat de mensagem? Você acha que a igreja se limita a, entre aspas, o templo? Acho que a igreja se limitaria só a essas 4 paredes? Ou 5 paredes, enfim, o número de paredes não importa. Mas entenderam o que eu quer dizer. Você acha que a igreja se limita às 4 paredes? Vamos lá. Eu acho que ele não quer isso, não. Vamos lá. Aqui nós temos um exemplo bem interessante sobre a Igreja Luterana de Moçambique. Diz, até que nos ajudou o Senhor. Eles são igreja. Por mais que lá não tenha um templo chique, como muitas igrejas no Brasil têm, né? Mas eles são verdadeiramente igreja. São verdadeiramente igreja. Estão na comunhão dos santos. Eles são igreja. Aqui vai ter algumas outras imagens. Ó. Irmãos de Sabonete em oração e gratidão aqui, por exemplo. Ó. Sabonete, que se eu não me engano é um... Não vou saber se é um país ou se é uma cidade, ok? Eles são igreja. Por mais que tudo aqui seja muito simples, eles são igreja. Talvez, eu não sei, talvez eles tenham mais fé que a gente que está no meio do templo, né? Aqui, ó, novamente outra imagem aqui, ó. Creio eu, de 3 sacerdotes aqui do lado, juntamente com os irmãos, que são igreja, novamente falando, eles são igreja, eles são da igreja, eles são igreja de Cristo, assim como nós também que somos. Mais fotos aqui de crianças, ó. Talvez muitas vezes essa criança não tenha o que comer, não tenha garantia se vai comer hoje, vai amanhã, mas eles continuam sendo igreja. Aqui, ó, que possivelmente estão começando a construir um templo, não sei, mas eles são igreja. Agora eu pergunto para vocês, qual a diferença de ir ou ser igreja? Vamos lá. Lucas, dê o seu palpite, Lucas. Qual a diferença de ir ou ser a igreja? Eu acho que é o seguinte, quando a gente fala, eu sou a igreja,
Tipo assim, no sentido certo da palavra, não, eu não vou para a igreja porque eu sou a igreja. Eu acho que quer dizer que você faz parte de uma igreja. E, tipo assim, a sua participação hum, como ser humano, no caso, é necessário para a igreja, tá entendendo? Então, tipo, você vai para a igreja. A igreja pode ser um templo, mas você falar, eu sou a igreja, é porque você é um ser humano, e ser humano é, é a igreja, no caso, é a comunhão dos santos. Esse é meu palpite, no caso. Ok. Carlos ou Kaique, deem suas boas palavras. Eu acho que quando dizem que eu sou a igreja é porque é possível pregar em qualquer canto. O segundo, a gente vai até um ponto específico para orar e pregar a nossa palavra. Quer dizer, a palavra do Senhor. Ok, vamos lá, Kaique. Acredito que ser igreja é ser servo de Cristo, templo do Espírito Santo, e a igreja você está indo em um lugar físico, né? Uma instituição. Ok. Traz são as respostas. Depois eu vou fazer um estudo sobre esse tema aí que o Carlos acabou abordando, sobre quem pode e quem não pode pregar, ok? Vamos lá. Falar mais relacionado ao português brasileiro, bom e velho português brasileiro, né? Fazer uma diferenciação. Eu sou a igreja fala sobre a identidade e o papel permanente dos cristãos, como membro do corpo de Cristo. Isso é o que vocês preferem. É a identidade e o papel permanente dos cristãos como membro do corpo de Cristo. Eu sou a igreja. Agora, eu vou à igreja e é daquela pessoa que fala assim: eu vou à igreja, porque eu tenho que marcar a hora. Porque é como se fosse um emprego para essa pessoa. É um trabalho ir à igreja. A pessoa pensa, eu vou ir para a igreja porque tal pessoa tá meio que me obrigando. Será que eu vou para a igreja hoje? Do que Não adianta sei. ir à igreja se você não tem fé? Perfeita colocação. O que adianta você ir para a igreja se não tiver fé? Agora, eu vou à igreja, referência de frequentar um local para participação em momentos específicos de adoração e comunidade. Agora sim, a diferença de ser e ir à igreja, nesse contexto aqui específico, está se referindo à permanência da identidade cristã versus a ação de frequentar o local físico. É diferente você frequentar e você ser. Entendeu? É diferente você frequentar a igreja de você ser a igreja. É diferente. Qualquer pessoa pode frequentar a igreja. O Carlos, responda, Carlos. Um ateu pode entrar dentro da igreja? No, igreja, eu digo assim, um espaço físico? Pode. Um ateu pode entrar no espaço da igreja. Ninguém impedirá. Agora, ele é igreja? Não é. Não é igreja. Poder ele pode, né? É algo físico, ele Então, consegue. Mas agora, se é a igreja, é algo completamente diferente. Ele entra lá, mas ele não entra lá com o intuito de realmente pregar a palavra do Senhor. Não pregar. aprender sobre a Como é palavra que do eu Senhor. posso dizer? É, aprender sobre a palavra do Senhor. Então ele não Perfeito. pode ser a própria igreja. Exatamente. Ele frequenta a igreja, mas ele não é igreja. É diferentemente de nós, eu vou dizer, nós, no contexto que nós somos igreja, não sei o coração de cada um, mas enfim, é diferente para conosco que nós vamos porque não porque é uma coisa, eu vou porque eu tenho que ir, porque eu estou marcando o horário, não, nós vamos porque nós somos igreja, nós estamos na comunhão dos santos, nós estamos participando dessa comunhão. Aqui, ó, precisamos considerar que os termos verbais ser e estar são meio diferentes, como já tinha ensinado aqui para vocês. Muitos têm uma visão diferente da igreja. Quando se fala em igreja, muitos pensam em cumprir horários, tabelas, etc. Porém, esquecem a essência dos valores de dignidade. É o caráter da igreja.
E como eu falei para vocês, né? Muitos pensam que ir para a igreja é cumprir horário ou tabelas. Muitos pensam que ir à igreja é simplesmente, por exemplo, eu estar indo para o meu trabalho, eu estar indo para minha escola. Pensar, nossa, eu tenho que ir para a escola hoje, cara, meu Deus. Ai, enfim, não é isso, gente. Ir à igreja está muito mais além que isso. É, como eu falei, vou repetir novamente para vocês, é estar presente na comunhão dos santos, é receber os sacramentos que Cristo nos deixou, é ouvir a boa nova do evangelho, é ouvir a palavra de Cristo, é ouvir sua pregação, é receber a absolvição também. Vamos lá. Um belo exemplo de ser igreja e estar na igreja é Atos 2:46. Bora lá, Lucas, Atos 2:46. Eu vou ler. E um belo exemplo. Ok. Por favor, Lucas. Leia um belo exemplo de ser igreja e estar na igreja. Calma aí que eu tenho que achar. Ok, não se preocupe, não. Já esperando enquanto o Lucas acha, eu vou estar pegando aqui um exemplo de ser igreja. Amém, amém. Amém? Pode ler. Atos 2:46 diz o seguinte: Diariamente perseveram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração. Né? Aí a gente vê claramente a diferença de ser igreja ou estar na igreja. Os textos, eu gosto muito dos textos que o pastor coloca porque são muito autoexplicativos. Ok, vamos lá. Filipenses 3. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui nós vemos alguém que realmente é a igreja. Ele realmente é a igreja. Diferentemente do outro texto, em Atos 2:46, que vai dizer o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. É interessante a gente ler esse texto. É interessante que a gente percebe muito o que acontece nas nossas vidas, né? O fato de ir à igreja não faz ninguém um cristão. Eu gosto desse texto aqui que o pastor colocou. E a igreja não faz ninguém um cristão, assim como ir ao McDonald's não faz de ninguém um hambúrguer. Isso aqui é uma verdade. Da mesma forma que, não é que seja uma sátira, né? Não é porque a gente vai, por exemplo, comer uma pizza que a gente vai se tornar uma pizza, né? Não é porque a gente vai na pizzaria que a gente vai virar uma pizza. Talvez se engordar um pouquinho, mas entenderam o que eu quis dizer. É, é basicamente, é isso. É muito autoexplicativo isso que eu quero. Ir à igreja não faz de ninguém um cristão, assim como ir ao McDonald's não faz de ninguém um hambúrguer. Ir à igreja não faz de ninguém um cristão. Então, o que precisa acontecer? Vamos lá, gente. Vamos lá, senhor Lucas. Responda essa pergunta que eu vou estar enviando no chat, Lucas. Ir à igreja não faz de ninguém um cristão. Então, o que precisa acontecer? Eu quero a resposta dos três, ok? Ser salvo, preferencialmente ser batizado. Na verdade, é um sinal, né? Na verdade, como a pessoa sabe que a pessoa é cristã? Como é que eu sei que eu sou cristão? Eu acho que primeiramente uma mudança interna, depois de conhecer a palavra do Senhor Jesus Cristo, e um sinal externo que você, não falando que o batismo se resume a isso, mas uma das formas de você externar isso também um batismo, ou também a celebração da ceia. Perfeito, perfeito. Isso foi muito Batista. É... O Kaique, quer colocar a sua opinião, Kaique? Tava pensando em duas coisas. Pode, fale as duas Primeiro, para nós. por meio do batismo, que somos incluídos
na comunhão dos santos e encontro verdadeiro com Cristo, né? Ok, perfeito. Carlos, pode falar para nós, Carlos? Eu acredito que a partir do momento que a pessoa segue os ensinamentos e tem a fé, já pode, né? Ok, eu creio, eu acho que eu entendi o que você quis falar. É, é como a lei você falar, conversão. É se converter e se arrepender verdadeiramente de seus pecados. É isso que te torna um cristão. É perceber que Cristo é o principal da sua vida. É perceber que você não é salvo pelas suas obras, e sim pelos méritos de nosso Senhor. Sim, pela fé, aliás, pela nossa fé. Pois pela graça nós somos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nos principal fundamento da nossa fé é Cristo. É a afirmação que o apóstolo Pedro vai fazer. Um minuto, deixa eu pegar a afirmação aqui. Um minuto aqui, gente. Mateus. Fundamento de toda a igreja é essa afirmação de Pedro. É essa afirmação de Pedro. Essa é a rocha da igreja. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o fundamento que nós temos que levar para a nossa vida. Nós dissemos que nós somos cristãos, nós temos que crer nessas palavras. Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ser cristão vai além de ir à igreja. É a fé juntamente com as atitudes diárias que determinam se somos ou não cristão. Ser cristão é como o próprio nome diz, é parecer-se com Cristo. Uma coisa que me ensinaram é quando você estiver tentado a pecar, pense no seguinte: será que Cristo faria isso? Ou melhor, será que eu pecaria, mentiria, falaria tal coisa com meu irmão se Cristo estivesse do meu lado? Aí você fala, não, não faria. Então lembre-se, Cristo é onipresente, Ele está ao seu lado, 24 horas, sem descansar, sem parar, Ele está ao seu lado. Talvez isso seja algo muito... Pareça talvez muito farisaico, né? Essa questão de, não, você não pode pecar. Não estou falando isso, você vai pecar. Isso é incoerente eu falar que não pecar. Se falamos que não temos pecado, estamos mentindo. Esse é o ponto. Mas devemos sempre lembrar disso. Devemos tentar não pecar. Devemos tentar ser melhor. Ir à igreja não significa ser igreja. Um coração transformado é ser usado para transformar. É o que determina ser a igreja de Cristo. Coração transformado é ser usado para transformar. Isso não fica preso entre concretos. Uma boa amostra de que isso não fica preso entre concretos é essa imagem aqui que eu mostrei para vocês. Os irmãos lá na África não estão presos a concretos. Esse raciocínio diminui a importância da igreja física. Vejamos o que Jesus disse em Mateus 16:18 sobre a atitude de Pedro. Vamos lá. Vou fazer essa leitura aqui para com vocês. Então eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra ficarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo instituiu a igreja, neste momento aqui. Igreja significa uma comunhão. Nós devemos ir à igreja. Eu lembro que quando eu converso com um dos irmãos aqui de Pombal, ele falou, não, talvez não tô de brincadeira, mas eu percebi talvez uma certa seriedade e fiquei um pouco preocupado quando ele disse: eu não preciso ir para a igreja porque eu sou a igreja. Cristo não disse que você não teria que ir para a igreja. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo vai falar: não deixei-vos de congregar.
como é costume de muitos. Equívoco. Quando diz precisamos ser igreja, não quer dizer que não devemos ir à igreja. Com as consciências frequentes esporadicamente à igreja, enquanto Jesus os chama para serem igrejas. É um ser diário. Qual é mais fácil, ir ou ser igreja? Creio que ir à igreja seja a tarefa mais fácil. Talvez por isso é a mais frequente. O Senhor deseja que entendamos que não há uma separação entre a vida dentro e fora da igreja. Estou lendo aqui, esteja aqui para vocês. Minuto. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada. É só para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Isso aqui é uma verdade. Nós somos luz do mundo. Nós não podemos ser luz apenas dentro do templo da igreja. Nós devemos ser luz fora da igreja, fora das quatro paredes. Nós devemos ser luz em todo o momento da nossa vida. Nós temos que ser bons exemplos. Entendido, gente? Igreja, corpo de Cristo. A igreja não é um local, mas o corpo de Cristo. Lucas, você pode ler esse texto aqui para nós? Posso sim, posso sim. Vou estar lendo o de baixo. Efésios 1, 22 ao 23, isso? Uhum. Também aqui, viu? Bem, pode ler. Efésios 1 ao 22 ao 23 diz o seguinte: E pus todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é como seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Novamente, a igreja não é um local, mas é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo, o qual se entregou por ela a fim de sermos santificados. Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esta é uma verdade. A igreja é santa e irrepreensível. Conclusão. Concluímos nosso estudo lembrando que quem é a igreja, vai à igreja. Sabemos que muitos vão, mas não são a igreja. O que devemos fazer com tais pessoas? Responda aí, Carlos. Olha, Sabemos que semana eu vão, tô meio mas que não são a jantando igreja. nesse exato momento. Quê? Ah, tá, ok. O que devemos fazer com tais pessoas? Em caso de não má difamação, etc., é onde não se pode provar. Devemos deixar Jesus cumprir sua palavra. Em Mateus 13, 24, 30. Vou ler aqui para vocês. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens veio e o seu inimigo semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ver com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Então ele disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arrecaís também o trigo com ele. Deixe crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Felizmente, muitas pessoas, aqui normalmente falando, né, vão à igreja, mas felizmente não são a igreja. E Cristo aqui fala, né, deixai crescer ambos juntos até a ceifa.
E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Celeiro, podendo falar aqui que seja o céu, né? Porque quem é igreja vai à igreja. Porque é na igreja física que alimentamos a espiritual, com a palavra, comunhão e os santos sacramentos. Quem é igreja vai à igreja. Amém. Amém, gente. Amém, amém. Vamos aqui. Ficou algum questionamento sobre isso, gente? Nenhum. Nenhum. Ok. Eu gosto disso. Eu gosto quando os irmãos entendem, né? Eu espero que tenham entendido, pelo menos. Não tenho vergonha de perguntar, gente. Não quero que vocês levem dúvidas para casa. Quero que vocês perguntem agora. Talvez vocês fiquem com essa dúvida e não falem. Aí talvez futuramente alguém vai lá e te pergunta. Quem sabe aí um dia vai lá o Carlos está evangelizando. Só citando seu nome porque você é o primeiro que aparece aqui para mim, tá bom, Carlos? Vai que um dia o Carlos esteja evangelizando. Aí pergunta para ele o que é a igreja. Aí ele não sabe porque ficou com vergonha de perguntar. É algo que a gente tem que sempre estar entendendo, né? São perguntas que muitas vezes vamos fazer e nós temos que saber responder. Ok? Sentido? Já que não teve nenhuma dúvida, vamos aqui para o hino final. Licença. Alô? Alô, Laís? Não, é porque eu lembro que alguém fez uma pergunta falando sobre os pais. Eu não vou saber quem. Mas eu tive uns probleminhas parecidos em relação a isso. E aí, se a pessoa quiser vir falar comigo, eu posso ajudar. Eu não sei se tá dando pra eu ouvir, porque eu tô fora aqui da universidade. E aí tá bem. Tá dando sim, dando pra escutar sim. Obrigado, viu, Laís? Certo. Por nada. Nada. E só respondendo, vai sim, viu, Carlos? Vou sim, aliás. Vamos lá. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. És verdade lá dos céus, a palavra de meu Deus. Tu me dizes o que sou, donde vim, aonde vou. Repreendes meu andar e me exorta sem cessar. Alumias o meu pé, fortaleces minha fé. És mensagem deste amor que me tem o Salvador. Nunca podes enganar, é divino teu falar. É socorro na aflição, quando sofre o coração. Observando teu dizer, o pecado irei vencer. Sei de ti que viverei e com Cristo reinarei. Nele tenho remissão e perfeita salvação. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve
deve ser. E, novamente eu falando no microfone desligado, ok. Boa. Vamos lá, gente. Amanhã, 6 horas, devocional. Semana que vem, estudo com o tema Bíblia. Que é a Bíblia? Estudo aí interessante, né? Vamos ver quem é cristão aqui de fato. Vai ter bastante pergunta durante esse estudo. Mas ainda mais é isso. Que aí que você disse que iria fazer a oração final, então é sua. Sim, sim. Vamos lá, então. Querido Deus e amado Pai, viemos aqui nesta noite, ó Deus, te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu. Estamos vivos e de estamos reunidos aqui neste estudo sobre o que é ser igreja. Que possamos, ó Senhor, viver de acordo com a tua vontade. E que o Senhor nos livre da morte do pecado e nos dê a vida eterna. Que possamos ser luz nas trevas e sal na terra. Em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos, te glorificamos e te pedimos. Amém. Amém. Obrigado, irmãos, pela presença de todos. Deus os abençoe. Amém. Valeu, gente. Uma boa noite para vocês. Amém, boa noite.